Aí tu vai para a bendita The Economist. Todo mundo pira o cabeção com aquela revista. Virou oráculo de Delfos a ser decifrado. Põe a Eline. Deus. Aquilo é idolatria, hein? Você sabia que a turma está praticando uma idolatria? Porque vale o que está na revista. Observa isso, ok? Virou como uma profecia, né? Oi? Virou como uma profecia. Virou um oráculo. Virou um oráculo. Coisa pra... Como se fossem cartas de tarô. Pra se consultar. Como se fosse jogo de búzios. Como se fosse I Ching, né? É I Ching ou I Ching? I Ching, né, Aline? I Ching, né? O I Ching. E aí o cara começa a jogar, ok? Para ele decifrar o futuro. Então, eles foram nos conduzindo, ok? E doutrinando para uma mística de sincretismo religioso. Sim. E tá todo mundo entrando nisso, principalmente os cristãos, porque a turma quer, de alguma maneira, né, o status quo de evidência, e aí, porque há uma conspiração, e a turma está se divertindo em levar a turma para um labirinto. E aí você fica esperando a próxima capa da revista. Tá desse jeito, né? E aí a quem fez, né, com muita propriedade, dividiu o trem, né, em 12 meses. Sim. E aí tá ali, ó, a turma do Irã, lá em cima, em fevereiro, ó, deu pau no Irã, ok? Você tem o Trump ali na posição. Você tem o bendito do cara chutando a bola. A turma falou que é Portugal, agora todo mundo pirou, Portugal caiu. Então, cadê os profetas de Portugal? Aí os caras de pau, a turma de Peroba, tinha que vir a público e dizer, eu errei. Sim. Ok, então a turma do óleo de Peroba, venham e digam, eu errei. Ok. E aí, agora os caras estão dizendo, pode ser a Noruega, pode ser o pessoal da Espanha, ok, né? Pode ser alguma coisa que está ali, o que? De vermelho ali. Olha os caras da luta ali do que aconteceu lá nos Estados Unidos, no UFC, ok. Porém, temos agora em agosto problemas ali na área da saúde. Sim. Temos problemas Seringas também ali, na área de guerra. Tem mais guerra ali prevista para agosto. Vai dar problema, ó, agosto, setembro, ó, setembro tanque. Olha outubro. Um bendito de um cargueiro não é um cargueiro. Ele está disfarçado. E ele joga um tiro do bendito do bolo americano. Não é um cavalo de Troia aquilo ali? Anos. Ok? Boa pergunta. Aí só que você tem um satélite ativando ele. Como você tem um satélite aqui mandando um pulso elétrico sobre o planeta, que coincide com o problema do terremoto que aconteceu. Meu Deus! A taça de vinho também caindo, tá ali, né? Isso, ali sobre que estava na mão do cara que estava assistindo o jogo, e quando mostrou ele tomando a taça, era a hora que começava o terremoto. Meu Deus! Aí a galera pira. Aí, vamos lá. Nós temos a IA no joystick, olha lá, o cérebro e o controle, ok? Sim. Só que você tem duas espadas, uma romana e uma espanhola, europeia. A espanhola europeia está cortando o fio da IA. A conexão de quem manda o comando e de quem está processando a informação. No momento em que ela está cortando, é a hora que o tiro está vindo. Olha lá. Sim. E o tiro está vindo a partir de um pulso de um bendito satélite. Está sendo comandado de maneira remota. Tem noção do que é isso? É para pirar o cabeção da galera. Aí, na sequência, você tem uma guerra total, de novembro para dezembro, e a liberdade, olha o pulso, aprisionado. E a bandeira dos Estados Unidos atrás, né? Aprisionada, ok? Com uma algema, presa. A liberdade vai ser presa. É o que está ali. Então, criaram uma programação mental, ok?
né? Então, isso é o tipo da parada, né? Que quando você olha para ele, né? Ele vai expandir, olha só, quando rola aquela parte do pulso, né? Você vai ver que tem um cara processando o nível de informação, você tem um drone pequeno, você tem a justiça ali sendo destruída, você está vendo a justiça sendo destruída ali? Ó, olha lá. Ela está sendo destruída ali, ok? Você tem uma alteração de gráficos ali, você tem 3 indivíduos ali que sugerem, né? Putin, surge o cara da Jabuticaba e mais o Xi Jinping, BRICS. A posição do BRICS ali se opondo à posição do Trump, que está do outro lado, isolado, junto com o cara da Índia e com o Zelensky lá na ponta. Olha lá, o Zelensky lá em cima, olha lá. O tanque ali, ó. O Zelensky já ficou para trás. Ele já ficou para trás e os caras que estão articulando um novo conflito. Ok? E nós estamos no meio da bagaceira. Porque agora nós temos problemas, né, com a turma do C e com a turma do P, e esse problema pode nos levar a ter uma entrada territorial, né, a nível de Brasil, e coincidentemente ou não, no Paraguai, o americano colocou uma base do Paraguai, que é o lugar das muambas. Eles meteram uma base na Muamba, era um lugar onde entrava armas, eles botaram uma base, era um lugar de maior tráfico de passagem para um lado e para o outro, eles meteram uma base, e o melhor, estão a 15 minutos de Anápolis e de Brasília. 15 minutos. Pelo ar. Pouco ou muito sério? Muito sério. E aí a pergunta que não quer calar. Por que a Argentina está entrando na fabricação de robôs através da Tesla e drones? A Argentina vai ser o primeiro país da América do Sul que vai ter um exército de robôs e drones. E por que o americano está apoiando, né, a tomada das Malvinas pelos argentinos e chilenos, tirando do domínio inglês? Por que Putin disse que a cúpula europeia é de reptilianos? Por que os americanos disseram que os alienígenas são demônios? Eles estão dizendo que são daimons, eles estão dizendo demônios. E não é uma autoridade americana, né? Sim. São dezenas de autoridades americanas que estão afirmando que são demônios. E eles assumiram 4 raças: os nórdicos, os greys, a turma dos insetioides e os reptilianos. Sim. E do lado europeu, os caras são seres de luz. Por que a Europa, em 2020, no auge da pandemia, voltou a cultuar, dentro dos princípios celtas e druidas, a céu aberto? Algo que estava tecnicamente extinto há mais de 100 anos. Por que na Índia a deusa da morte voltou a ser cultuada em 2020? Voltou o culto a Kali. 2020, na Índia, no auge da pandemia. E Kali só pode ser cultuada, né, através da oferta humana. E aí você perguntou, Alex, por que tudo isso está voltando? Por que o Egito tratou os seus deuses com honra quando eles transportaram a turma para o novo museu? Aline, consegue pegar o novo museu lá deles, lá, aquela cerimônia de inauguração? Os caras levam no Egito, eles levam as entidades, ok? Com honra, ok? Para um novo espaço, se não falha a memória, são mais de, acho que são 20 quilômetros, se não falha a memória, a bendita da área ali, que é onde está agora, né, o museu, né, deles. E por que as pirâmides, elas voltaram a ser o centro das atenções? Por que apareceu, né, o Uma, o Basisov e o 13 Atlas? Nós passamos a receber 3 caras que são de fora e que resolveram nos visitar. Então está acontecendo alguma coisa. Para a turma da maionese, né,
eles estão junto com a batata e a cenoura. Ok? Eles vão discernir o quê, Boreal, Fernanda? Nada. Não é isso? O cara já está na maionese ali, está todo mundo misturado, não é isso? Junto e misturado. Então esse é o momento que você tem um grupo muito pequeno, desperto. Quem está nos ouvindo aí, você é uma pessoa desperta, coloca para a gente o número 10 só 10, bota 10. Se você despertou, você bota 10 aí, pelo amor de Deus, bota só 10, ok? Para a gente poder te acompanhar no teu raciocínio. Porque o cara que despertou, no mínimo, ele já parou para pensar o seguinte, cara, estão querendo me arrebentar. Mas só comigo? Por que eles querem identificar a turma que pode gerar filhos neurodivergentes? Por que eles querem identificar crianças neurodivergentes na primeira infância? Por que eles querem substituir a matriz biológica humana, a mulher, Sim. como reprodução do ser humano? Resposta rápida. Mitocôndria, Eva. Por que eles querem acabar com a herança de Eva? Por que querem substituir mitocôndria por nanobolts? Mitocôndria, alma. Biofóton. Biofotônica. Meu Deus! Nós somos seres de luz por causa da mitocôndria. Cara, é muito doido, é ou não é? Mano? Sim, sim. Aí eu vi numa live minha botando, né, como é que esses caras dormem. Cara, eu durmo. Né? Eu me deito com Deus e acordo com Deus, cara. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Sim. A pergunta é, você está fazendo? Você está fazendo? Se você não estiver fazendo, né, você realmente vai ter uma noite difícil, me ouvindo. Né? Porque todo mundo que me ouve a primeira vez, geralmente perde o sono. Geralmente perde o sono. Porque ele começa a pensar. Né? E se ele não estava habituado a pensar e o cérebro dele começa a pegar no tranco, ok? Esse indivíduo, ok? Ele começa a ter uma produção de adrenalina que vai lançar ele em duas direções. Ou ele foge, ou ele ataca. Ou ele ataca. Fugir, a pergunta é para onde? Fugir para onde? Meu Deus! Aí tem um caminho, Salmo 15. Né? Uhum. O 15 é o salmo que dá entrada no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo. Você só consegue ir para o esconderijo se você estiver no Salmo 15, que fala de um coração reto e limpo. Tem pré-requisitos para poder você entrar no refúgio do Altíssimo. Você não entra de qualquer jeito. Sim. E a turma anda praticando o culto de qualquer jeito, cara. Das coisas de Deus. Né? Nós fomos profanando o templo de Deus, que é o corpo humano. Apóstolo Paulo. Ai daquele que atenta contra o templo de Deus. Esse tal é digno de danação. Aí me vem a turma da graça. Mas pastor, capelão, reverendo, irmão, professor, poeta, profeta, professor, ancião. A graça resolveu tudo. Verdade. Se eu olho para Moriel com desejo, eu já adulterei. Se os meus olhos forem maus na graça, todo o meu corpo é mau, porque eu sou igual aos vigilantes que desceram em Hermon, os sentinelas, que desejaram as filhas dos homens e largaram do seu lugar de origem, Pedro, Judas, e com isso encontraram a condenação eterna. Meu Deus, o fogo é eterno, Jesus. Não tem inferno na Bíblia, verdade, no termo inferno não tem não. Tem fogo eterno, inferno não tem não. É fogo eterno, os caras estão lá para guardados para o fogo eterno, para o juízo. Então você observa que nós estamos no momento de mudança planetária, sim. Sim. O planeta está indo, alguém diz, para o 7º reset dele. Ok? Já houveram outros resets. Ok? Nós somos considerados, né, comedores inúteis. A bendita da fala,
aparece na história no cerco da Normandia, por volta de 1500 e pouquinho, aonde um nobre inglês bota 1.300 pessoas para o lado de fora para morrerem diante do exército francês ou de frio, porque ele queria garantir a comida para ele e para a turma que defenderia a fortaleza. E chamou os 1.300 pela primeira vez de comedores inúteis. Esse termo é usado pelo marido de Elizabeth. Também falou dos comedores inúteis. E Silva da Jabuticaba, tem 3 semanas, o que vamos fazer com tantos comedores inúteis? Silva também usou esse termo. Entendeu? Então observe, né, que não há mais necessidade do ser humano analógico biológico. Ele é totalmente descartável. Compreendeu? Sim. Antes você precisava de mão de obra. Hoje a IA, os drones, os androides, os robôs vão fazer tudo. A estimativa no final do século, né, a turma projeta 700 milhões de humanos, interrogação, no planeta apenas. Hoje nós somos 8 bilhões e meio. Nós ainda vamos chegar em 2030. Em 70 anos, olha o esvaziamento previsto. Sim. Compreendeu? Então, não há mais necessidade de procriação. O indivíduo sobrevivente até 2045, segundo eles, não morre mais. Ele vai viver, né? Porque o bendito do sangue poderá ser sintético, a bendita da mitocôndria poderá ser nanobolts, ele pode ter um chip neural numa interface digital que vai lançá-lo a uma telepatia, a uma telecinese, ok? E a uma comunicação com o coletivo e do coletivo com ele. Isso entra naquela parte que fala assim, que procurarão a morte e não acharão? Show de bola, né? É bem colocado. E aí, quando Jesus diz, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra ainda encontrará fé? E quando eu olho Apocalipse 6, eu vejo a quantidade de coisas em curso, de acontecimentos, e a quantidade de gente morrendo ali, será que nós estamos falando de gente ou de híbridos? E as quimeras, que estão lá no bendito do cavalo amarelo,